A paz do Senhor, amados. Mais um culto à viva. Glória a Deus por isso. Eu sou grata ao Senhor por mais essa oportunidade. Estou muito feliz de poder estar aqui. É óbvio que se você estivesse aqui seria muito mais alegre. Mas amém, vamos assim, da maneira que o Senhor permitiu, porque tudo tem permissão do Senhor. Nós vamos falar algo hoje e que eu quero trazer à nossa memória, que o Senhor tem propósito com todas as coisas. Nada acontece sem a permissão do nosso Deus. O tema da minha mensagem hoje é justamente o propósito de Deus. E nós vamos ler o livro de Jó, 2 versículos apenas. Mas eu quero lembrar você que se você ainda não teve a curiosidade de ler o livro de Jó, faça isso. É uma história muito impactante. E nós vemos no livro de Jó que Satanás pede permissão para Deus. Então nada acontece comigo e com você sem a permissão do nosso Pai. Amém? Não se esqueça jamais disso. Nós vamos ler apenas 2 versículos do capítulo 2 do livro de Jó, 2, 9 e 10. Jó 2, 9 e 10. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, que está se esmerando ali no Data Show para nos ajudar. Glória a Deus por isso. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe aí conosco, Jó 2, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Amém? Vamos ler apenas esses 2 versículos. E eu quero trazer nesta noite para nossas vidas a história de Jó. A história de Jó é uma história de exemplo, de perseverança, de fé em meio à adversidade. Jó era um cara avivado e hoje nós estamos no culto à viva e eu quero te encorajar a ser tão avivado como Jó era. Porque para suportar tudo o que ele suportou, realmente, somente muito avivado, aguardando as promessas do Senhor, né? E nesses versículos que nós lemos, Jó então, se você for lendo os versículos anteriores, Jó já tinha perdido os seus bens, os seus escravos, os seus filhos, e agora ele estava com uma enfermidade muito grave. Eram feridas por todo o corpo, do pé, da ponta do pé até o alto da cabeça, e ele pega um caco de louça para se coçar, porque, creio eu, deveria arder muito e coçar muito. Era bem terrível, como diz a própria palavra. Mas mesmo assim, ele continua firme no Deus que ele servia. Mas essa noite eu gostaria de compartilhar algo do Senhor para nossas vidas a respeito da mulher de Jó. Nós sempre ouvimos falar da mulher de Jó, né? Por conta do que ela diz para ele. É nesse momento só que a gente ouve falar dela. Mas eu gostaria de trazer para nós uma reflexão sobre a mulher de Jó. Para nós é mais fácil julgar a atitude da mulher de Jó e condená-la, porque essas palavras que ela diz, amaldiçoe o seu Deus e morra, ferem o nosso entendimento, ferem o nosso amor pelo nosso Pai. Mas o Espírito Santo quer nos levar nesta noite a nos colocar no lugar da mulher de Jó. Ela também perdeu tudo. Como Jó, ela perdeu todos os seus bens, todos os seus criados, e eles tinham muitos, e provavelmente ela era como dona da casa, como esposa, administradora também dos escravos, então ela dava as ordens, e os escravos eram quem faziam as coisas, e de repente ela se vê sem nada. Mas pior do que isso,
muito pior do que isso. Ela perde os seus filhos. Você pode imaginar perder os seus filhos? Eu tive uma perda. Eu perdi um filho. Foi assim um luto terrível, que eu, somente com a ajuda do Senhor, consegui sair daquele lugar. Agora, eu nem cheguei a conhecer o meu filho e já tive esta tristeza. Imagine a mulher de Jó, porque perdeu todos os filhos de uma vez. Ela também estava sem nada. A única coisa que lhe restou foi um marido doente, cheio de feridas. E queridos, eu vou dizer para vocês, por muito menos do que isso, a gente já faz bico com o Senhor. Ah, Deus, por que comigo? Ah, Deus, só comigo. Por muito menos, ela tinha perdido tudo. Deus se esqueceu de mim, Ele não está me ouvindo. A mulher de Jó estava ali naquele momento, fazendo parte do propósito que Deus tinha para com a vida de Jó. Deus usa até hoje a prova de Jó como testemunho para nos ensinar. Tanto que tem um ditado popular que diz: é preciso ter uma paciência de Jó. Deus quer nos ensinar a ser corajosos, a enfrentar os nossos desafios como Jó. Ele usa as nossas provas, Ele tem propósito com as nossas vidas, daquilo que nós passamos aqui nesta terra. Ele tem propósito porque outros precisam ouvir e ver através das nossas vidas as vitórias que o Senhor tem para conosco, sempre que somos aprovados das nossas provas. A mulher de Jó, então, como eu disse, é parte desse propósito que Jó está fazendo com a vida dele. Ela fica desesperada. Ela olha para o marido, que foi a única coisa que restou para ela, e vê um homem se coçando com um caco de telha. E, infelizmente, ela profere essa frase, que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas vejam, ela não conseguia entender tamanho sofrimento que ela estava sentindo por tudo aquilo que eles estavam vivendo. Ela estava cega pela dor, pelo sofrimento, pela angústia. E ela fica indignada com a força que Jó tinha e que ela não tinha. Como assim ele ainda estava ali firme e ainda declarando que nós devemos receber não só o bem, mas também o mal do Senhor? Esta mensagem, amados, é para que nós possamos aprender e entender que cada pessoa reage de uma maneira à sua prova, à tribulação, à pandemia, a seja qual for o dia mau. A mulher de Jó, ela estava realmente sem nada. E ela se deixou levar pela situação. E acabou proferindo essas palavras. Quantas vezes nós criticamos a mulher de Jó ao ler esse texto, ao ouvir essa mensagem? E quantas vezes nós fazemos isso com os nossos irmãos? Quantas vezes nós criticamos os nossos irmãos porque eles não estão reagindo da mesma maneira que nós diante de uma má situação? A minha dor sempre parece maior do que a sua. Parece que é só comigo. Parece que só eu estou sofrendo daquela maneira. O Senhor quer nos ensinar a olhar com os olhos de compaixão que Ele tem pelas nossas vidas, para o nosso irmão. Porque a mulher de Jó teve esse momento, teve esse deslize. Porventura ela se deixou envolver.
pela situação. E nós muitas vezes também deixamos nos envolver pela situação, pelo dia mau. Eu não estou dizendo que ela está certa e que nem nós devemos fazer o que ela fez. Ao contrário, eu trouxe à memória, através do Espírito Santo, a atitude da mulher de Jó para que nós possamos aprender com ela. Mas também para que nós possamos nos colocar no lugar dela, pela nossa fragilidade, pela nossa vulnerabilidade, pela nossa humanidade. Nós devemos aprender que precisamos ter compaixão e que somos pecadores. Mas Deus olha para nós com compaixão nesta noite e vem trazer à nossa memória a história da mulher de Jó. A mulher de Jó então fala e diz para o marido, né, em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, e aí o seu marido, seu companheiro, sacerdote do seu lar, seu esposo, o cabeça da sua casa, responde aquilo que era sensato, porque ela não foi sensata naquele momento, mas aquele momento ele foi, e ele diz: como vamos receber somente o bem e não o mal do Senhor? Quantas vezes nós precisamos ouvir o nosso marido, a nossa esposa, um pastor, um amigo, um aconselhador, seja lá que for, que vem de maneira sensata abrir os nossos olhos, como Jó tentou fazer com a esposa, porque em meio ao desespero, ela não conseguia enxergar uma solução. O foco desse texto, do livro de Jó, é a luta, é o propósito de Deus para com a vida dele. Mas também podemos aprender com a sua esposa, porque a fragilidade muitas vezes nos leva a ter atitudes que não agradam a Deus. Nos levam a proferir palavras que entristecem o coração do Espírito Santo. Com certeza ela se arrependeu do que ela disse. E como eu e como você, nesta noite também temos a oportunidade de nos arrepender, de murmurar, de reclamar, principalmente de tudo isso que estamos vivendo. Não aguento mais viver assim, não aguento mais usar essa máscara, não aguento mais ficar sem abraçar o meu irmão, não aguento mais ter que ficar na minha casa e não poder sair, não aguento mais. Precisamos nos arrepender de questionar a soberania de Deus, porque Ele tem propósito em todas as coisas. Precisamos nos arrepender de exigir explicações de Deus para tudo. Ele é soberano, Ele é o Pai. Só Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Podemos aprender com Jó que mesmo em meio a uma situação tão terrível como a que ele viveu, trazendo para os nossos dias, estamos vivendo tempos muito terríveis. Mas sabemos que como Jó, ao passar desta prova, teremos um ensinamento muito profundo do Senhor para com as nossas vidas. Jó, no capítulo 42, quando ele já passou de toda essa fase, ele diz para Deus, nos versos 2 e 5, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Antes de passar por essa prova, Jó tinha uma relação de só conhecer ao Senhor, de ouvir falar. Talvez Deus quer mostrar para nós que muitas vezes a nossa relação está
precisando de algo, esta intimidade que o Senhor tem para nós, de mostrar a sua face, como Ele fez com Jó, Ele só consegue muitas vezes através de um sofrimento como esse. Ou como esse em que estamos vivendo, ou como as lutas que nós já temos. Então Jó vem nos trazer um exemplo de que no final, quando nós entendermos que o Senhor tem propósito com todas as coisas, que tudo é permissão dele, nós teremos como recompensa contemplar a face do Senhor, estarmos mais íntimos dele, estarmos mais próximos do altar, estarmos mais santos, mais purificados. O livro de Jó é uma tremenda experiência para nós. Por isso eu repito, se você não leu ainda, tenha curiosidade de ler. Podemos tirar muitas lições dessa história de provação e de vitória de Jó. Porque o Senhor permitiu que tudo isso houvesse, mas recompensou depois da prova, muitas vezes mais aquilo tudo que ele havia perdido. Nesta noite o Espírito Santo quer nos trazer à memória esta fragilidade, como a da mulher de Jó. A nossa dependência do Espírito Santo de Deus, porque a mulher de Jó não tinha um amigo fiel, como nós temos o Espírito Santo, que está aqui conosco todos os dias, nos consolando, nos guiando, nos orientando, nos mostrando o como devemos ter atitude, como devemos agir diante das situações. Que nós possamos aprender com a mulher dele, com a mulher de Jó, e não ter essa mesma reação. Quando nos colocamos no lugar dela, nós podemos entender que somos seres vulneráveis. Mas nós temos o amigo Espírito Santo, que nos ajuda todos os dias, que nos dá a direção daquilo que devemos agir e de que devemos falar, a maneira como devemos reportar diante da situação. Ele sabe, Deus nos conhece, conhece cada um de nós. Ele sabe que estamos sempre tendendo a nos desesperar, a proferir palavras, não aguento mais, estou cansado. Mas meu amor, Ele é seu Pai, Ele te conhece, Ele sabe, como Ele sabe também, cada um de nós, que nós, em algumas situações, vamos sim dizer que estamos cansados por causa da nossa humanidade. E Ele, misericordioso como Ele é, Ele hoje vem nos lembrar que precisamos vigiar as nossas atitudes como cristãos. Que diante do dia mau, precisamos ter atitude de cristãos. Que diante do dia mau, devemos estar revestidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a que nos dá força para suportar as ciladas de Satanás. Então, se estamos alicerçados na palavra, se estamos todos os dias ouvindo uma porção do que o Senhor tem para nós, nós temos sim como enfrentar. Nós temos sim como nos redimir e pedir perdão, Senhor. Eu estou cansado, me perdoa. Me ajuda a continuar. Eu não aguento mais ouvir essa tristeza, mas eu quero continuar firme. Me ajuda, Espírito Santo. É natural do ser humano sentir medo. Mas se nós temos um Deus que controla todas as coisas, não podemos entrar em pânico. Precisamos aprender com Jó, que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele morreu por mim e por você,
para que tivéssemos vida em abundância, e ressuscitou no terceiro dia, para que possamos ter a vida eterna. Ah, amados, nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Tudo isso que nós estamos enfrentando terá um fim. Mas se a nossa posição for de permanecer como Jó, nós passaremos por mais esta prova e no final contemplaremos a face do Senhor. Nós receberemos a vitória que Ele reservou para cada um daqueles que esperam no Senhor, que confiam nele. Nós estaremos mais íntimos dele. Nós estaremos mais maduros na fé. Nós não estaremos com Deus só de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, de contemplar a sua face, de sentir a sua presença, de receber o seu sobrenatural. Ao povo de Deus, Ele garante vitória. Ele garante a vitória a cada um de nós. Seja qual for a tempestade, Ele tem bonança para as nossas vidas, seja qual for a situação. Hoje o pastor postou algo maravilhoso da parte de Deus, como ele sempre faz no WhatsApp, e ele pediu que nós lêssemos o Salmo 22, e eu trouxe para concluir esta mensagem, porque realmente é disso que nós precisamos. E aí nos versos 4 e 5 do Salmo 22, diz assim: em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Esse é o Deus que nós servimos. É esse o Deus que promete a nossa vitória. É esse mesmo Deus que não decepcionou os nossos antepassados, que não abandonou o povo de Israel, que está nesta noite dizendo para mim e para você: coloque a sua confiança em mim, espere em mim, descansa em mim, entrega os teus caminhos a mim, porque Ele é o único que pode todas as coisas sobre as nossas vidas. É Ele que tem permissão, e a vida só é tirada por permissão dEle. A morte e a vida estão nas mãos do Senhor. Nada vai acontecer sem a permissão do nosso Deus. O que for melhor para mim e para você vai acontecer. Então que nesta noite nós sejamos encorajados, motivados por esta palavra, a continuar firmes nos propósitos de Deus, glorificando, sendo gratos, agradecendo a cada dia por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem permitido acontecer nesta terra, neste planeta, porque Ele sabe o que é melhor para o seu povo. Ele tem propósito. Nada sai do controle do Senhor. Tudo está nas mãos dEle. Nós precisamos continuar firmes, confiando no Senhor, porque Ele tem vitória garantida para as nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Amados, eu fui muito motivada por esta palavra, eu fui muito impactada. Realmente, a mulher de Jó, eu nunca tinha visto a mulher de Jó desta forma. Mas hoje, nesta noite, eu quero juntamente com você, colocarmos os nossos corações no altar do Senhor, em confiança à palavra dEle, revestidos pela sua palavra e pelo seu poder, para que nada venha nos desestruturar, para que nada venha nos tirar a atenção do foco que é Jesus Cristo. Eu queria ler uma frase que eu ouvi ontem na madrugada, do apóstolo Luiz Hermínio, que diz assim: a jornada pode nos tornar duros
ou maduros. Nós aqui escolhemos. Então, que você possa escolher juntamente comigo nesta noite a ser maduros e não duros. Que nada disso venha endurecer o seu coração. Pelo contrário, venha amadurecer a sua fé. Venha trazer mais desejo ainda de buscar ao Senhor, de estar mais próximo dEle e de viver momentos sobrenaturais com o Pai, com o Criador. Amém?